Aula de legislação, parte 2. Nessa aula, nós vamos falar sobre documentos de trânsito. Eu vou te mostrar, vou apresentar para você todos os documentos de porte obrigatório ou não. A gente vai falar sobre o RENASH, RENAVAN, que também é um tema que cai bastante na prova e você precisa saber disso. Regras de preferência, normas gerais de circulação e conduta. Então, vamos lá? Nosso primeiro tópico é documentos. E vamos lá. CNH, primeiro documento que você tem que saber. É a Carteira Nacional de Habilitação. Autoriza a pessoa a dirigir. É de porte obrigatório? Sim. Caso você seja motorista e seja pego pela polícia sem o documento, você toma infração leve, tá bom? Infração leve. Pode ser física ou digital, a validade é a mesma. Nós temos também a PPD, que é a permissão para dirigir. Ela é uma habilitação provisória, válida por 1 ano. É de porte obrigatório? Sim. O condutor fica em período de avaliação. Ele não pode ter uma infração grave, não pode ter infração gravíssima e não pode ser reincidente em média, senão ele perde a PPD e tem que começar tudo do zero para tirar a habilitação. CRLV, o que de acha isso, né? É um certificado de registro e licenciamento do veículo. É um documento que autoriza o veículo a circular. Ele é de porte obrigatório? Sim. Pode ser apresentado pelo celular, tá bom? CRV, ele é um certificado de registro do veículo. Ele é um documento usado para transferência de veículo. Ele não é de porte obrigatório e ele é utilizado em compra e venda de veículo, beleza? RENASH é um registro nacional de condutores habilitados. Ele é um cadastro do histórico do motorista. É de porte obrigatório? Não. Controla dados da habilitação no Senatran. O RENAVAN, turma. O que é o RENAVAN? É o Registro Nacional de Veículos Automotores. É um cadastro nacional do veículo. Ele não é de porte obrigatório e ele guarda o histórico do veículo pelo Senatran. Se você reparar bem aqui, o RENASH e o RENAVAN estão de roxo e eles são administrados pelo Senatran, tá escrito ali, ó, Senatran. O RENASH, ele é praticamente um CPF do condutor. Todos que são habilitados têm o RENASH. E o RENAVAN é como um CPF, só que do veículo. Todo veículo tem esse documento. O que é o DPVAT? É o seguro obrigatório de danos pessoais. É uma indenização em casos de acidente. Ele não é de porte obrigatório, não é necessário portar o comprovante. O IPVA é o imposto sobre o veículo, né? É um tributo anual do veículo, não é de porte obrigatório. O pagamento influencia no licenciamento. Caso você não tenha pago, né, não esteja pago o seu veículo, recebe multa e não pode andar até que isso seja regularizado. A CNH digital e o CRLV digital, eles são de porte obrigatório caso você não tenha o papel, né, o físico, tem o mesmo valor do documento físico, tá bom? Esses são os documentos que você precisa conhecer, precisa saber, entender, porque são documentos que você vai usar aí no seu dia a dia. Vamos falar agora sobre o RENASH. É um registro nacional de condutores habilitados. A ficha é uma ficha completa, né, do motorista. O que é o RENASH? É um sistema que reúne todas as informações da vida do condutor. O que fica registrado no RENASH, né? Quando um policial lá
pesquisa o seu RENASH, o que mostra? A sua CNH, quando você tirou, se já está vencida, se seus exames médicos deram positivo ou não, se o seu exame psicológico está tudo certo, se você já teve multas, se você está com pontos na habilitação, se você está em meio a processos administrativos. Qual é a função principal? É guardar informações do condutor, controlar o histórico da habilitação, registrar novas ocorrências, né, se tiver. Quem administra, isso aqui é muito importante você guardar aí na sua cabeça, ó, pelo menos até você fazer a prova, você tem que saber isso aqui. Quem administra o RENASH é o Senatran, tá bom? Quais informações são armazenadas nesse código? A categoria que você está habilitado, a sua pontuação, se você recebeu multa ou não, se você já levou suspensão ou cassação. É o seu histórico completo. O objetivo é controlar todo o histórico do motorista em território nacional. Agora nós vamos falar do RENAVAN. O RENAVAN é como se fosse um CPF do veículo. O que significa RENAVAN? É o Registro Nacional de Veículos Automotores. É um código numérico único que identifica o veículo em todo o território nacional. Para que ele serve? Para identificar o veículo, realizar transferências de propriedade, emitir o licenciamento, consultar histórico de multas, débitos, restrições, se já teve batida ou não. Ele é um número que é vinculado ao veículo, não ao proprietário. Ele não muda, esse número não muda, mesmo que o veículo mude de proprietário, de cidade ou de estado, ele permanece o mesmo até o fim da vida do carro, né, do veículo. A placa é como se fosse o nome do veículo e o RENAVAN é como se fosse o CPF dele mesmo. Quem que administra o RENAVAN? Se você respondeu Senatran, você acertou, tá bom? O RENASH ou RENAVAN é o Senatran quem administra. Agora, vamos falar de regras de preferência. Isso aqui também dá muita dúvida, confunde um pouco. Eu vou te mostrar que não é difícil de entender. São regras que determinam quem deve passar primeiro. Nada mais do que isso. Elas existem para organizar e circular, evitar conflitos e prevenir sinistros, né? Acidentes. Vamos ver aqui no quadradinho aqui, número 1, cruzamento sem sinalização. A preferência é sempre de quem vem pela direita em cruzamentos sem sinalização. Na rotatória, a regra é sempre de quem já está circulando. Entrada em rodovia. A prioridade é quem já está na rodovia. Presta bem atenção. Conversões à esquerda. A ordem correta da preferência é: primeiro pedestre, se tiver pedestre na faixa. Depois, o veículo do sentido contrário. Deixa o veículo do sentido contrário passar. Depois, o veículo que tiver a sua à esquerda. Deixa ele. E por último, você. A preferência do pedestre. O pedestre tem sempre prioridade. Então, no trânsito, o carro tem que cuidar da moto, que tem que cuidar da bicicleta, que tem que cuidar do pedestre. Pegadinhas que caem muito na prova. Os alunos costumam muito confundir a prioridade pela direita, na rotatória, conversões e entrada na rodovia. Mas, vocês vendo aqui, dessa maneira que eu coloquei, vocês podem ver que não é difícil de entender e de guardar. Ficou bem prático desse jeito. Depois vocês falam aí nos comentários se esse vídeo está ajudando, se vocês estão conseguindo entender. Deixa suas dúvidas. Agora a gente vai falar sobre normas gerais de circulação e conduta. Qual é o comportamento correto no trânsito? Número 1 aqui, ó. O uso correto das vias. Cada via tem a sua função. Tem as de ultrapassar, tem as de canteiro para emergência. Então, o certo é você sempre andar na sua mão, na sua faixa. Se você está em um viaduto,
quer ir mais rápido, vai para a esquerda, quer ir mais devagar, vai para a direita. Então, cada via tem a sua função. Número 2 aqui nas conversões. Sinalize, observe e execute com segurança. As conversões, você sempre tem que olhar para trás e para frente antes de fazer a conversão. Eu vou contar uma experiência lá atrás, quando eu tirei a minha habilitação. Isso aconteceu comigo uma única vez, porque o susto foi tão grande que nunca mais eu cometi isso. Eu fui ultrapassar, dei seta e fui. Só que o carro de trás estava me ultrapassando, então na hora que eu entrei na faixa, ele já estava lá. Por muito, muito pouco mesmo, eu não bati no carro que estava me ultrapassando. Eu voltei para a faixa e o carro terminou de me ultrapassar. Mas assim, quase que eu bati nele, né? Eu ia jogar o carro pro outro lado da via, para fora da via, né? Se ele não tivesse buzinado, mas eu não vi ele. Então, assim, tem que olhar para frente e para trás antes de fazer conversões, antes de ultrapassar. Distância de segurança. Mantenha a distância sempre. O correto é uma distância de 2 segundos. Essa distância ajuda a evitar acidentes. A preferência na passagem, turma. O correto, sempre dê preferência para o pedestre. Certo? É incorreto você parar na faixa, você não dá preferência. Você ficar buzinando para acelerar o pedestre é errado. Sempre dê preferência para o pedestre. O cinto de segurança. Ele é de uso obrigatório, gente. Eu sei que tem gente que não usa de jeito nenhum, mas ele é de uso obrigatório. Tem um jeito certo para bebês, tem um jeito certo de pôr o cinto em gestante. Enfim, o cinto é de uso obrigatório para todos no carro. Os erros que mais caem na prova: ultrapassar em locais proibidos, não dar preferência na conversão, não usar sinalização corretamente, usar o celular ao volante, dirigir sem atenção ou distraído. Isso aqui acontece muito, né? Esse último aí. Número 7. O uso de luzes. Se você está em uma via iluminada, é infração você andar com o farol alto. É correto você usar o farol alto onde não há iluminação. Celular ao volante. É uma infração gravíssima, né, gente? Não pode, assim, quantos infinitos acidentes já aconteceram por causa do celular? Porque assim, ó, 2 segundos que você para de olhar para frente, o pneu muda um pouquinho. Um pouquinho que ele muda a 40 por hora já é muita coisa, você entende? Velocidade compatível. Existe uma regra de velocidade máxima e também de velocidade mínima. Você ultrapassar isso, tanto para mais quanto para menos, é prejudicar, né, aí o trânsito. Então, o certo é você sempre dirigir com a velocidade compatível com a via. Número 10. Circulação segura. Mantenha atenção, prudência e respeito no trânsito, sempre. Dirija, tira sua habilitação, mas tenha consciência, faz a diferença, né? A vida, ela não tem replay, então pensa nisso, opte sempre aí por dirigir com segurança. Fica ligado, sinalize suas intenções, observe antes de agir, respeite os limites de velocidade, mantenha distância segura e o principal, se beber, não dirige, não dirija. Me chama! Tô brincando. Mas se beber, não dirija, gente. No trânsito, sua responsabilidade protege você e salva vidas.